Bom domingo, bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu compartilhar aqui esse link com alguém. Eu gostaria de que, antes de começar, que você pudesse enviar essa live para alguém. Alguém que você tem muita consideração, alguém que você quer ajudar, ou alguém que se beneficiaria de aprender sobre o poder da visualização. Então, vamos lá. Compartilhe aí com quem você quiser. Não guarda o que é bom. Vou explicar o porquê. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Lógico que, né, você vai fazer isso com a prudência. Você vai fazer isso com as coisas certas na hora certa. Então, compartilha aí, porque conhecimento, quanto mais você compartilha, isso sim, mais você recebe do alto ou recebe ali do seu íntimo. E, em geral, você vai recebendo de lugares desconhecidos ou você recebe também inspiração. Então, vamos começar aqui essa live que é sobre tudo, não é tudo. Aqui eu vou dar uma pincelada sobre visualização. Por que eu não vou falar tudo? Porque aqui o tempo é limitado e tem muita coisa sobre visualização. Mas aqui eu vou passar para você algo que você já vai poder começar a implementar, começando hoje, não amanhã, hoje. Então, vamos começar com o seguinte, o que é visualização? É uma técnica, na verdade, eu acredito que está sendo usada há muito tempo por várias pessoas que criaram na sua realidade aquilo que estava na mente. Mas a visualização é uma técnica pela qual você vê imagens ou um filme na sua mente. E eu vou estar entrando em mais detalhes. Mas a gente vai começar com o seguinte. Por que você quer aprender visualização? Por que você, mesmo que você já saiba como fazer, porque não existe um jeito certo ou errado, por que você quer ter certeza que você não vai pular um dia sem fazer visualização? Então, é isso que a gente vai estar vendo. Seguinte. Existe uma escritura, vamos lá, que diz o seguinte. Vocês perceberam que eu adoro escritura? Aí, essa sou eu. Gente, só um segundo. A minha mãe tá me ligando e eu já mandei o link pra ela. Vamos lá, deixa eu mandar aqui de novo. Vamos mandar, porque senão ela vai me ligar de novo. Cadê ela? Ok. Vamos lá, vou mandar pra... Mandar de novo aqui. Então, vamos lá. Seguinte. A escritura que eu falei que ia falar. Diz, em Provérbios 29:18, diz, sem visão o povo perece. O que é isso? Quando você lê nas escrituras sobre visão, o que significa isso? A visão que Deus tem para você. A visão que Deus tem para a sua vida. Ou seja, essa visão, como é que ela vai vir? Através de revelação. Revelação pessoal. Uma vez que você sabe, ninguém sabe exatamente tudo que deve fazer, não existe isso, porque a gente é livre para escolher o que quer fazer. Mas tem certas coisas que estão dentro do seu coração, como eu expliquei na semana passada, existem sementes que estão dentro de você e que elas estão ali por um motivo. Então é bom investigar o porquê que você está sentindo aquilo. Então aqui eu gostaria de começar com isso. Então, visão, que visão? A visão que Deus tem para sua vida. E por que você quer saber essa visão? Porque senão você vai ficar
remando, remando e não vai chegar a lugar nenhum. Ou você vai chegar no destino que você não deseja, ou o destino que não te satisfaz, ou que não te deixa realizada ou realizado. Então é por isso que você tem que buscar ali, estar alinhado ali no seu íntimo com aqueles desejos que são divinos, que não são somente, sabe, para satisfazer os seus prazeres. Então tá aí o outro ponto. Quando você vai fazer a visualização, se você só tá procurando satisfazer os seus desejos ali materiais, então é muito provável que você consiga muita coisa, ainda assim. Mas isso não quer dizer que você vai receber aquela realização que todo mundo nessa terra deseja. Então, quando você vai estabelecer o que você quer para sua vida, também vale a pena a gente lembrar que tudo aquilo que a gente foca cresce. Tudo aquilo que a gente coloca energia expande. E isso tem vários motivos, mas um dos motivos pelo qual isso acontece é que todo mundo foi feito com uma mente brilhante. E a nossa mente foi feita também com um sistema reticular ativador que faz o seguinte: o que ele faz, esse sistema reticular ativador? Ele tem a capacidade de filtrar aquilo que é importante e deixar de lado aquilo que é distração. Por quê? Se você fosse andar na rua e prestar atenção a absolutamente tudo, você iria ficar extremamente estressado. Você ia ficar extremamente sensível e aquilo ali iria te irritar e, na verdade, ninguém conseguiria viver uma vida normal se não tivesse esse foco de focar naquilo que importa. Então, você está caminhando na rua, eu vou ficar prestando atenção em cada detalhe? Não, eu tenho que focar no que está ao meu redor, eu vou apreciar a flor, mas eu também tenho que saber a prestar atenção na hora de atravessar a rua. Então eu vou focar naquilo que importa. Para quê? Para que eu possa ter a melhor experiência possível. E essa é a beleza do nosso cérebro, ele tem essa capacidade. Então, quando você visualiza, você está direcionando esse sistema reticular ativador. Por quê? Porque se deixar, a vida passa, a vida te leva e você não vai estar com uma vida de propósito. E você pode parar para pensar e olhar: nossa, eu passei anos e anos, eu fiz tudo que o resto queria, eu deixei as pessoas felizes, mas eu realmente vivi consciente ou estive inconsciente? Então é por isso que eu decido visualizar todos os dias. Não tem um dia que eu pulo a minha visualização. Porque eu sei que esse tempo gasto visualizando, ele vai, na verdade, me levar mais rápido para onde eu desejo chegar. Então, para pensar. Tem muita gente que pode dizer: mas eu não tenho tempo para parar e fazer um tipo de meditação visualizando. Seria a mesma coisa que dizer: eu não tenho tempo para fazer uma oração. Porque se você se conectar espiritualmente e também se conectar com a visão, você vai estar mais consciente das suas ações durante o dia. Porque a maioria de nós está no piloto automático. Está ali tomando decisões por causa da programação que recebeu na infância. E sem perceber, muitas vezes, fazendo e vivendo o mesmo ciclo de antepassados. Então aqui eu vou te ensinar como visualizar. E é interessante porque você pode começar. Quando eu comecei meu processo de visualizações,
Eu de começo não sabia nada de como visualizar, como fazer, mas eu percebi uma coisa, que quando eu comecei a separar um tempo por dia, vamos lá, Vivi, quanto tempo que eu devo separar por dia? Eu aconselho que você comece com 5 minutos, mas que de preferência 15 minutos, no mínimo, no mínimo. Então, quando eu tô com pressa, eu faço 15 minutos. Se eu posso, eu faço 30 minutos. Eu já cheguei a fazer 2 horas. E você deve pensar, mas eu vou ficar 2 horas só usando a minha imaginação? Não. Você está direcionando, como eu expliquei anteriormente, o seu foco. Você vai estar direcionando para onde a sua energia vai. Então, de começo, você muitas vezes pode pensar, mas eu não sei o que visualizar. Vamos lá, você sabe sim. Aqui um exemplo, os atletas das Olimpíadas, eles, o Michael Phelps, um exemplo, ou tantos outros, as corredoras americanas na última Olimpíadas, elas todas visualizaram. Michael Phelps é bem conhecido por sempre falar que ele faz visualizações de cada movimento da competição, inclusive o que poderia dar errado. Então ele treinava mentalmente todas as competições, cada stroke, né? Cada movimento de braço, a respiração, tudo. E olha só aqui o que aconteceu. Ele foi um atleta histórico, que vai ficar para a história. A mesma coisa as corredoras americanas, elas visualizavam. E isso acontece com várias outras coisas. Por exemplo, fizeram estudos que uma pessoa visualizando na cabeça que ela estava praticando piano, mostrou tanto progresso quanto aquela pessoa que realmente estava ali no piano praticando. Então, esse é o poder da visualização. Você faz um treino mental daquilo que está para acontecer, como se já tivesse acontecido. Opa, vamos lá. Vivi, você já falou essa frase várias vezes. Falei. Porque fé é o quê? É o princípio de ver algo como se tivesse acontecido. Então, quando você visualiza algo, você está exercitando fé. Agora, quando você não visualiza, você tá com um desejo. Você tá, eu tenho fé, isso aqui vai acontecer. Será? Não, isso aí é um mero desejo. Agora, quando você está exercitando aquilo todos os dias, isso aí, isso mostra uma ação. Isso mostra uma ação de fé e que vai te dar os resultados que você deseja. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer para visualizar, escolher um lugar certo. Eu pessoalmente faço no meu quarto. Quando tá todo mundo dormindo, tudo em silêncio, eu vou lá e coloco uma música. Vamos lá, isso aqui é ouro, a música, é o que deixa tudo suculento e maravilhoso. A experiência é tão linda que você vai falar, uau, eu quero fazer isso todos os dias. Que música que eu vou escolher? Eu, pessoalmente, adoro o Hans Zimmer. Hans Zimmer é um compositor que é super famoso, mas ele é um gênio. Ele que fez a música dos Piratas do Caribe, do Príncipe do Egito, aquele do filme o Príncipe do Egito, do filme de Moisés. Ele tem infinitas composições e eu sempre escolho a minha favorita. Tem algumas favoritas e eu coloco aquela música. Compre a música. Não coloca no YouTube, já tô te avisando que eu já tentei isso no passado. E se você usar o YouTube, ele vai aparecer as propagandas e aquilo ali vai interromper a sua visualização e você não quer isso. Por quê? Porque a visualização exige que você esteja num estado de profunda concentração e relaxamento. Então, vamos lá, o lugar, a música, e aí o que você vai fazer? Você vai se preparar através da respiração profunda. Então você inspira profundamente e depois expira. Inspira, expira.
isso vai te colocar num estado de relaxamento. Quantas vezes? Depende. No começo eu diria que seria bom você fazer umas 10 respirações ou até 30. Conforme você vai praticando, você vai perceber que você vai entrar num estado de relaxamento rápido. Tudo é prática, até mesmo a visualização. Então aí, uma vez que você colocou a música, tá respirando, eu geralmente vou falar a verdade, eu faço a respiração antes da música e aí eu coloco a música. Então, uma vez que eu coloco a música, aí o que eu vou fazer? Agora é a parte mais deliciosa do dia, sério, é fantástico. Você vai ver imagens como se fosse um filme passando na sua cabeça. E de começo, eu me coloco como uma observadora. Um outro dia vai ficar para outro dia. Eu vou contar sobre o efeito do observador, um estudo da física quântica, que é fascinante. Mas o que você vai fazer? Então, você vai estar observando como se você estivesse assistindo o filme. Então, ali, você deixa o filme rodar daquilo que você deseja, que é justo. Porque se você ficar imaginando coisas que não tem muito propósito, você está perdendo tempo. Mas ainda assim, como eu falei, funciona. Tem um boxeador bem famoso que ele visualizava até a competição, cada movimento e até mesmo o que ele faria quando o oponente tomasse certas decisões. Ele treinou tantas vezes na cabeça que para ele era fácil entrar lá no estádio com milhares de pessoas e ele não se alterava, porque ele já tinha praticado isso várias vezes na sua mente. Então, esse é o poder, porque quando você está visualizando, você já está praticando. Então, vamos lá. Voltando, você vai ver imagens, você vai ver o filme ou imagens. Eu vejo um filme. Tem gente que vê imagens. Eu, pessoalmente, gosto de filme. Então, eu me coloco ali como observadora. E aí, eu vou vendo as imagens que despertam emoções. Segredo, esse é o grande segredo. Despertam emoções. Por isso que você tem que escolher uma música que mexe com as suas emoções. Porque emoção, o que significa emoção? É energia em ação. Então, quando você tá ali com uma energia poderosa dentro do seu coração, que tá ali explodindo, você vai tomar uma ação. Não tem como evitar essa pessoa de tomar uma ação. Então, essa visualização, ela vai mexer com as suas emoções e aí, na realidade, você vai fazer algo a respeito. Por quê? Porque tudo na vida é criado 2 vezes. Primeiro na mente e depois na realidade. Então, quando Neil Armstrong pisou na Lua, ele falou lá aquela famosa frase, né? Um pequeno passo para o homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. Algo assim, não lembro em detalhes. Eu tenho certeza absoluta que ele já tinha se visto, antes de pisar na Lua, ele já tinha visto a imagem várias e várias vezes dele pisando na Lua e dizendo a frase. Eu não tenho dúvida, ele não disse isso, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. A mesma coisa com vários outros que fizeram grandes coisas. Eles primeiro criaram aqui na mente e daí eles criaram na realidade. Agora, se você não criar na mente em detalhes, a sua realidade pode aparecer um pouco torta. Eu não quero mais correr esse risco. Então, eu prefiro criar mentalmente, gastar o tempo para que a minha realidade seja de acordo com aquilo. Agora, o mais interessante é que você vai começar a imaginar aquele filme e você vai perceber que tem coisas que vão vir e que você não estava esperando. E por que isso pode acontecer? Então, aqui é outro detalhe da minha visualização. Quando eu inicio uma visualização, eu considero cada momento gasto da minha visualização como uma oração. Então, existem várias formas de orações. Um dia eu vou ter que falar só sobre isso. Existem orações faladas, existem orações pensadas, existem orações imaginadas. Então, para mim, quando eu visualizo, eu estou imaginando
a minha vida, mas eu começo pedindo orientação divina. Eu começo como uma oração. Eu falo, Pai, me guia nessa visualização e me inspira. E quando isso acontece, você vai ver uma mágica acontecer. E aqui eu vou contar um exemplo. E depois eu vou encerrar dando mais detalhes para como visualizar. Eu estava visualizando a minha vida e, de repente, em uma determinada cena que eu sempre visualizei, aparece um cachorro. Eu sei que vocês vão dar risada, mas espero que não, porque isso é real. Aparece um cachorro e eu falei, não, eu não quero cachorro. As crianças têm implorado para ter um cachorro desde que começaram a falar. E eu sempre disse não, porque eu tenho muito no meu prato. Falei, não vou ter cachorro. Eu tô dando aqui um exemplo que eu posso compartilhar, porque eu tenho vários outros exemplos, mas que são bem pessoais. Esse cachorro começou a aparecer e eu falei, não é possível. Não quero, não vou ter cachorro. E aí um dia, eu lembro que eu tava no quintal da minha casa e aí as minhas filhas me convidaram para ir lá fora e elas com as amigas decidiram fazer um tribunal e elas iam decidir se elas tinham argumentos suficientes para ter um cachorro. Eu falei, que engraçado, porque elas mal sabem que esse cachorro já tá aparecendo na minha visualização. Então aí elas fizeram, e aí elas falaram, e aí? E eu falei, vocês vão ter um cachorro. Uau, foi assim um momento emocionante para elas e principalmente para o meu filho que sempre sonhou ter um cachorro. Mas a questão é que eu sabia que esse cachorro tinha que vir e que era naquele momento. E esse cachorro, um dia eu vou colocar a foto dele, o nome dele é Zion. Ele acabou sendo um anjo na vida de todos nós. Principalmente dos meus filhos, eu falo principalmente deles, mas na verdade foi principalmente para mim. A que menos queria é a que mais ama o cachorro. Na verdade, eles não vão concordar com isso. Mas o que eu tô querendo aqui dar um exemplo é que muitas vezes isso vai acontecer na sua visualização, você tá lá praticando ali o que está para vir na sua realidade e de repente você vai receber inspirações. E outra coisa interessante, às vezes vem soluções de certos problemas durante essa visualização. Então, considera, é o meu convite, essa visualização como a sua oração, através de imagens, como se fosse um filme. Então, como eu falei, eu começo como observadora e depois chega um momento que eu entro no filme, ou seja, eu me vejo olhando para o meu sapato, olhando ao meu redor, como se eu fosse lá, eu estivesse lá e eu estou vivendo aquele momento. Porque quando você imagina, o seu subconsciente não sabe a diferença do que é real e o que é imaginação. Por isso que quando você está tendo um pesadelo, você acorda e você sente todas as emoções. Ou quando você tem um sonho bom, você sente tudo porque o seu subconsciente não sabe diferenciar. Então, olha que lindo. Aproveita esse poder maravilhoso do subconsciente e visualiza todos os dias. Advertência, você não pode visualizar as ações dos outros. Você não pode visualizar os outros. Você pode visualizar talvez sua família ali, mas você não pode controlar ou querer mudar alguém. Porque senão você vai estar tentando interferir na liberdade de escolha dos outros e isso não vai dar certo e vai te causar frustrações. Não dá. Você pode talvez, enxergar a pessoa com o potencial que ela tem, mas essa visualização ela tem que ser sobre você, não sobre os outros. Ok. Agora aqui, ingredientes importantes para esse filme. Tem que ser bem colorido, com imagens gigantes. Aí quando você entra no filme, aí já muda. Aí pode ser com a dimensão normal. Você precisa acrescentar detalhes, a ponto de que se você puder escreve cada detalhe. Que roupa que você está usando? Como que está o seu cabelo? Como está a sua pele? Eu imagino até a minha pele na visualização. Onde você está pisando?
Que lugares que você está, visualiza o momento e principalmente as emoções, como eu já comentei. Você tem que estar sentindo as emoções. Agora tem um detalhe do filme que eu acho que deixa ele muito mais vivo, que é acrescentar um cheiro. Eu tenho um cheiro para uma determinada cena que ainda não aconteceu e eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Por quê? Porque já foi criado aqui. Agora é questão de continuar tomando as ações para se concretizar. Então, coloca aí um cheiro. Porque o cheiro é super poderoso e ele vai te inspirar. Então, por exemplo, ali, o cheiro que eu tenho é de limão, não é o limão, é o lemon, aquele limão siciliano, aquele amarelo, com coco, cheiro de coco, uma mistura. Então, ele usa isso, usa os 5 sentidos que Deus te deu, não somente para você desfrutar a sua vida, mas também para você usar o poder do seu subconsciente para te impulsionar para aquela visão. Então tá aí, as cores, a dimensão, o tamanho, cores vibrantes, as emoções e cheiro. E a música que tá tocando de fundo. Gente, isso daí é melhor que bolo de chocolate. Você vai adorar. E aí, no final, quando você terminar de visualizar, você faz assim, pega a sua visualização e entrega e começa a executar o que você tem que fazer, tá? Porque não adianta só sonhar, você tem que fazer. Mas se você sentir as emoções de uma forma muito intensa, como eu falei, emoção é energia em ação, então você vai sim começar a se mexer e vai parar de ficar no estado sonhador. Então você não vai ser só uma dreamer, que é uma sonhadora, mas você vai ser uma doer, que é aquela pessoa que faz. É isso. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Você pode escolher várias cenas. Você pode escolher de tudo na sua vida. Tudo. Relacionamentos, carreira, lugares que você deseja conhecer. Tem tantas coisas. Mas como eu falei, se for só pra, eu vou só pensar lá em estar dirigindo meus carros de luxo, se for só pra coisas assim que no fundo não tem propósito, não é errado, mas que não tem propósito, aí vai ser mais complicado, mas até isso. Ok, eu ia perguntar sobre os cheiros e bem na hora que você falou, ótimo, Então usa os cheiros. Também tem outros cheiros nas minhas visualizações. Mas eu adoro usar o poder dos cheiros. É fascinante. Mais alguma pergunta? De começo não vai ser fácil, já tô avisando. Não vai ser fácil, porque o seu cérebro vai se distrair. Você vai pensar em uma coisa, vai em outra, mas paciência. Quanto mais você praticar, mais você vai focar. E foco é tudo. Imagina se o Walt Disney não tivesse focado no que ele queria. Se todos os nãos, todos os fracassos tivessem desanimado ele não ia chegar onde ele chegou. A gente não iria pra Disney e assistir aquele show de fogos de artifício maravilhoso. Então, eu sempre agradeço a todos os sonhadores que realizaram. E eu agradeço porque é através da imaginação que eles nos mostram que tudo é possível. Tudo. Ok, vamos lá, vamos ver. Érica. Oi, Érica. Adorei as dicas, vou fazer. Ok, e quantas vezes você vai fazer? Todos os dias! Todos os dias! Se o dia tá difícil, sabe o que você faz? Você faz mais vezes. Tem dia que eu visualizo 3 vezes. Vamos supor, em vez de, sabe quando você tá assim, aquele dia difícil mesmo? Visualiza mais vezes. Vai te fazer tão bem. Meu sonho é ir pra Disney? Opa, vai dar certo. Já se vê na Disney. Eu acho um desejo justo. Se vê na Disney, se vê lá, comendo lá um sorvete gostoso. É assim, tudo começa. Tem lugares que eu já visitei e que eu falei, gente, mas como é que eu já sabia que era assim?
Eu já tinha imaginado. Então tá bom. Espero que vocês usem tudo isso, porque eu de coração tô dando pra vocês porque vai transformar a sua vida. E só que tem uma outra coisa que eu preciso advertir cada um de vocês. Pode chacoalhar a sua vida. Pode começar a mudar muita coisa que você acha que era pra estar lá e não era. Então, por isso, se renda a Deus, deixa Ele tomar o volante da sua vida e permita que Ele te guie e procure essa revelação pessoal. E pode ser através de uma oração e também pode ser através de uma oração imaginada.